Olá, eu sou o Algorito e está começando mais um Compilando o Futuro, uma produção da MS Tech. E aí, pessoal, para nossa audiência fiel de desenvolvedores, arquitetos e, todo mundo que respira tecnologia, hoje a gente vai fundo. Vamos fazer uma verdadeira dissecação técnica do Google Veil, o novo gigante que chegou para brigar na arena de geração de vídeo por IA. A gente vai mergulhar na arquitetura, nas ferramentas e em toda a estratégia por trás dessa tecnologia. Vamos lá! Para começar, é fundamental entender uma coisa. O Vue não é só mais uma ferramenta que apareceu do nada. Não mesmo. Ele é, na verdade, o ponto alto da estratégia de longo prazo do Google em IA multimodal. Sabe, ele foi pensado desde o início para ser a coluna vertebral de todo um ecossistema. Um ecossistema que se conecta lá na ponta com o YouTube Shorts para o grande público e vai até o Vertex AI para aplicações de negócios super complexas. Ok, agora a gente vai começar a descer para o nível técnico. Para entender de verdade o poder do Vue, a gente precisa levantar o capô e olhar para o motor, para a arquitetura que está ali, resolvendo alguns dos problemas mais cabeludos da geração de vídeo. E o desafio central é basicamente este. Vídeo é um monstro em termos de dados. É uma quantidade absurda de informação. Processar pixels puros em 3 dimensões, altura, largura e, claro, o tempo, exige um poder computacional que é astronômico. Então a pergunta é, como é que o Google deu um jeito nisso para fazer a geração de vídeo em 1080p ser algo viável? A resposta está numa arquitetura bem específica chamada Latent Diffusion Transformer, ou DT para facilitar. A grande sacada é a seguinte, em vez de trabalhar com os pixels, o velho usa uns caras chamados autoencoders variacionais para comprimir o vídeo inteiro num tal de espaço latente. Pensa assim, em vez de descrever um filme pixel por pixel, você resume ele nas ideias principais. E é nesse espaço de ideias muito mais leve que os transformers entram em cena para gerar o vídeo e o áudio ao mesmo tempo. Isso torna todo o processo computacionalmente possível. Agora, o que é realmente genial aqui é esse mecanismo de atenção 3D. Esse é o segredo para consistência ao longo do tempo. Sabe aqueles vídeos de IA mais antigos que sofriam com o flickering, que um objeto mudava de forma ou de textura de um quadro para o outro? Pois é, a atenção 3D permite que o vídeo lembre de um objeto e de como ele é durante toda a cena. Assim, um carro continua sendo o mesmo carro do início ao fim do clipe. E aqui, olha, aqui está uma das inovações mais disruptivas do Veil, o áudio nativo. Presta atenção. O Veil não gera um vídeo mudo para depois jogar uma trilha sonora por cima, não. Ele aprendeu, estatisticamente, a correlação entre o que a gente vê e o que a gente ouve. Então, durante o processo de geração, ele cria os dados do vídeo e do áudio juntos. O que isso significa na prática? Que a onda de som de uma explosão é gerada no exato instante em que a explosão acontece na tela. Isso permite uma sincronia labial e efeitos sonoros com uma precisão impressionante. Beleza, já passamos do como funciona, agora vamos para o como a gente usa. A versão 3.1 do Velho não é só sobre gerar clipes aleatórios, não. A ideia aqui é dar aos criadores um controle quase cirúrgico sobre o resultado. É um verdadeiro kit de ferramentas de diretor de cinema, só que com IA. E quem já tentou criar qualquer narrativa com IA, sabe que um dos maiores pesadelos é a consistência. Como é que se faz o personagem principal parecer a mesma pessoa numa cena na praia e logo depois numa cena noturna na cidade? É um desafio e tanto. A solução do Google para isso se chama Ingredients e é um recurso genial. Funciona assim, você dá até 3 imagens de referência para o modelo e ele usa um mecanismo chamado atenção cruzada, que basicamente ele focar nos detalhes visuais dessas imagens para extrair a essência, o DNA visual de um personagem ou de um lugar e injetar isso no vídeo novo que ele está criando. Isso garante que o personagem mantenha as características dele em várias tomadas diferentes. E não para na consistência. O Veil 3.1 vem com ferramentas de edição bem avançadas. Com a edição mascarada, por exemplo, dá para selecionar uma área do vídeo e dar um prompt específico para ela, tipo, adicione um vaso de flores nesta mesa, e o modelo regenera só aquele pedacinho. Já a interpolação permite definir o primeiro e último quadro de uma cena e o Veil simplesmente calcula e gera toda a transição entre eles. Isso é controle de nível profissional, sem dúvida. Agora vamos dar um passo para trás, dar um zoom out. Uma tecnologia poderosa como essa precisa de uma estratégia de distribuição igualmente inteligente. E o Google está atacando o mercado em 3 frentes bem distintas para garantir que o Veno chegue em absolutamente todos os segmentos possíveis.
Essa estratégia de 3 pontas é sinceramente brilhante. Primeiro, o Google Flow, que é a interface e a suíte de criação para os estúdios e profissionais. Segundo, o Vertex AI, que expõe o velho como uma API para a gente, para os desenvolvedores, o que abre as portas para automação em larga escala. E terceiro, a integração com o YouTube Shorts, que coloca uma versão mais simples da ferramenta na mão de bilhões de usuários. Isso democratiza a tecnologia e, de quebra, cria um ciclo de feedback gigantesco para o Google. E o Google Flow merece um destaque. Não é só uma caixinha de texto para digitar o que se quer. É uma estação de trabalho completa. Tem uma linha do tempo visual, que eles chamam de Scene Builder, e controles de interface gráfica para movimentos de câmera. Ou seja, em vez de digitar câmera se aproxima lentamente, você usa um controle deslizante. Isso torna a direção de cena muito mais intuitiva. E agora, para nossa audiência, este aqui é o ponto crucial. Através do Vertex AI, a gente passa a ter acesso programático ao véu. Pense nas possibilidades. Automação de marketing, por exemplo, para gerar milhares de variações de um mesmo anúncio, mudando o fundo, o produto, tudo dinamicamente. E o mais importante, o Vertex AI garante a segurança dos dados. Isso quer dizer que as imagens de referência e os prompts não são usados para treinar os modelos do Google. Isso é fundamental. Nenhuma tecnologia existe num vácuo, certo? O Veio está entrando no mercado que já está fervendo, competindo de frente com gigantes como o Sora da OpenAI, o Runway e também o surpreendente Kling, que veio da China. Vamos ver como ele se sai nessa briga, projetando para o cenário de 2025. Olhando para essa tabela, alguns pontos saltam aos olhos. O View claramente lidera com seu áudio nativo, que é totalmente integrado, e com a consistência excelente por causa dos ingredients. Mas olha só que interessante, o Kling AI se destaca de uma forma impressionante na duração máxima dos clipes, chegando a 2, 3 minutos contínuos. Isso é algo que o View hoje só consegue fazer juntando vários clipes menores. Ponto pro Kling. Então, a moral da história é que não existe a melhor ferramenta para tudo. A escolha vai depender muito do caso de uso. O Sora, por exemplo, ainda parece levar uma vantagem na simulação de físicas complexas, meio surreais. O Kling é imbatível para quem precisa de tomadas longas, sem cortes. E o Runway continua sendo o queridinho dos artistas mais experimentais por causa das suas ferramentas de pós-produção. O View, por sua vez, se posiciona como a solução mais completa, mais produtizada. É o verdadeiro canivete suíço da produção de vídeo com IA. Para a gente fechar, vamos elevar um pouco a discussão. O vídeo é muito mais do que só uma ferramenta. Ele é um catalisador para mudanças profundas, tanto na indústria de conteúdo quanto fora dela. Quais são as implicações de segunda ordem, as consequências indiretas dessa tecnologia? Bom, a primeira vítima, que parece bem óbvia, é o mercado de stock footage, os bancos de imagem e vídeo. Pensa bem, por que alguém compraria um clipe genérico de um drone sobrevoando uma floresta se é possível gerar um clipe exatamente como se quer, perfeitamente customizado em segundos? O valor está saindo do ativo que foi gravado e migrando para o prompt bem feito e para os ingredients licenciados. E aqui a gente entra num território que é quase ficção científica. Modelos como o View estão evoluindo para se tornarem o que a gente chama de simuladores de mundo. A habilidade de prever o próximo quadro de um vídeo com precisão física quer dizer que o modelo tem um entendimento implícito, latente, das leis da física. A mesmíssima tecnologia que gera um filme pode ser usada para criar dados sintéticos ultra-realistas para treinar carros autônomos em cenários de risco que quase nunca acontecem no mundo real. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir. Se a inteligência artificial consegue aprender e simular as regras do nosso universo só assistindo a vídeos, qual é de verdade o limite para a criação de mundos digitais inteiramente novos e coerentes? Toda essa análise que a gente fez foi baseada numa revisão de documentos técnicos, artigos de pesquisa como o Paperlat, que saiu no Archive, documentação da API do Vertex AI e relatórios comparativos do mercado. A tecnologia está se movendo numa velocidade que é estonteante. Eu sou o Algorito e este foi o Compilando o Futuro. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.